Fala, Fel, torcida corintiana, diretamente aqui do estádio Newton Santos, e podemos resumir da água pro vinho. O que foi o primeiro tempo não tem nada a ver com o que... Da água para o vinho? Não, calma, né? Mas não tem nada a ver o que foi o primeiro tempo do Corinthians com o que foi o segundo tempo. O primeiro tempo cheio de reservas e um Corinthians totalmente dominado pelo Botafogo. Com 30 minutos do primeiro tempo, Vitão, que foi passar praticamente com a bola dominada. Já com 1-0 no placar, né? Já com 1-0 no placar, no campo de defesa do Botafogo. Já um segundo tempo totalmente do Corinthians. A cavalaria, como eu disse pro Dorival, entrou em campo. E aí foi um Corinthians que conseguiu buscar o empate e poderia até ter vencido aqui no Newton Santos. Não é, meu amigo Vitor Chicaroli? Pô, é isso aí, mano. Um abraço pra todo mundo que tá na audiência. Newton Santos, fundo aqui do Botafogo, né? A gente geralmente grava lá do gramado, mas infelizmente vamos... Pelo menos não é mais jogador do Botafogo, né? Pior que é mesmo, hein, mano? Bom ponto aí. Mas enfim, inclusive até aqui, né? O Luiz Henrique, não, o Bastos aqui, que também saiu, né? Mas enfim, vamos falar de Corinthians aí, que é o que importa, resenha à parte. Cara, primeiro tempo muito ruim do Corinthians, segundo tempo muito bom. Eu, pelo menos, entendi assim. Então, acho que, claro, fica aquele gostinho de que, mano, dava pro Corinthians sair daqui com os 3 pontos. Ah, se entrasse com os titulares... Até no segundo tempo, o Corinthians teve chances, né? O Yuri Alberto até explicou o lance ali que ele acabou errando, enfim. Mas, de modo geral, acho que o empate tá justo pelo que foi o jogo, entendeu? Porque o primeiro tempo foi muito mais do Botafogo, o segundo tempo foi muito mais do Corinthians. E os dois tiveram chance de fazer mais gols, né? E, cara, eu queria destacar uma situação aqui, tá, mano? Não sei se vocês aí que estão assistindo vão concordar, se você, Quintino, mas, cara, eu acho que dá pra gente ter um olhar um pouco mais otimista pra esse Corinthians. Pro time titular do Corinthians, né? Porque vem de um bom jogo contra o Cruzeiro, líder do campeonato, competiu, e vem de um bom segundo tempo, né, com praticamente todos os titulares, claro que seu Garro, um jogador importantíssimo, mas quase todos os titulares ali que aqui estavam à disposição, competiu contra o Botafogo e fez um bom jogo, entendeu? Então, eu acho que, de modo geral, dá pra gente ter esse olhar otimista pro trabalho do Dorival Júnior, depois de tantos questionamentos, e de questionamentos que ainda valem serem feitos, né, como, por exemplo, e a gente falou muito, né, Quintino? Era pra entrar com o titular, né? A gente falou, mas enfim, faz parte. Cara, o Corinthians competiu contra o Cruzeiro e conseguiu competir no segundo tempo contra o Botafogo, contra o líder do campeonato e contra o atual campeão do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que o Corinthians, e esse elenco tem que entender isso, porque é um elenco que balança muito emocionalmente, né? Tem que entender que essa chavinha pode estar virando, que o Corinthians tem condição, sim, de fazer um grande jogo contra o Palmeiras, de avançar de fase na Copa do Brasil, mas de ter um bom desempenho no Campeonato Brasileiro. Afinal, Corinthians, eu não sei como que vai ficar a rodada, né? Mas, nesse momento, foi para a 8ª colocação, são 4 pontos pro G6, mano. Exatamente, 4 pontos pro G6 e aquilo. Temos que pontuar também. O elenco, se a gente for falar de elenco, o elenco do Corinthians é fraco. E mostrou isso hoje. A gente tava nessa resenha no intervalo lá, né? A gente desceu no intervalo até desesperado, né, mano? Foi. Meu Deus, nossa, que... O Corinthians tem o quê? 13, 14 jogadores? Faça essa dinâmica agora, na sua mente. Imaginei. Confiáveis no Corinthians hoje. Os reservas. Hoje o Carrijo é um reserva, na minha opinião. Reserva. O Angileri acho que fez um bom jogo, fez um jogo justo. Dos reservas é Angileri, é o Carrijo, o Thales Magno, mano, o Romero. Bem abaixo do Thales Magno. O Romero, mais uma vez, muito mal, não estava conseguindo nem ajudar na marcação. O Dorival deixou muito claro isso, né? Essa primeira marcação começa lá da frente. Então, o Romero estava perdido no primeiro tempo, o Thales Magno. Então, assim, o Dorival Júnior, o trabalho dele ter alguma margem de evolução melhor também, ele vai precisar de reforço, porque o que ele falou mais uma vez, então, energia, controle de carga, ele até fala numa pergunta minha, né? Eu tenho dados, ciência, que me mostra por que eu posso ou não escalar tal jogador. Então, meu amigo, você que ficou, assim como eu e o Vitão, chateado que o Corinthians entrou com jogadores reservas, se acostume, porque vai ser normal isso. Pra mim ficou claro, Vitão, esse elenco vai rodar. E se não tiver peças de qualidade, vai rodar e vai cair o nível. E aí vai ter que entrar a cavalaria, como eu apelidei, os jogadores titulares, pra salvar aí uma coisa que poderia ser trágica, porque o Corinthians praticamente nem tocou na bola. Foi assim, um pouco constrangedor o primeiro tempo do Corinthians, mas o segundo tempo que foi dominante na casa do adversário e podia ter saído com a vitória, porque como o Vitão disse, o Roberto perdeu um gol cara a cara. Mas a gente quer saber de vocês, né? Fala aí, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários, deixa um like também. O Corinthians leva um pontinho pro Rio de Janeiro e agora é focar nesse derby no meio da semana contra o Palmeiras, porque de verdade, esse segundo tempo deixa a gente com um pouquinho de esperança que pode acontecer algo bom na Neoquímica Arena na quarta-feira, Vitão. Não, e falar primeiro do retorno do Yuri Alberto com a abraçadeira, né, e acho que dá um outro astral. Olha... dele, né? Vamos falar? E dele, Sétimo gol. E dele, né? Sétimo gol no ano.
primeiro gol fora da Belo Neoquímica gol, Arena. belo gol, Belo gente. gol importante, entrou mais Que participativo. mude o astral do Memphis. Saiu daqui Saiu sorrindo, sorridente. tietado por Chegou todo sorridente mundo. no Rio de Janeiro. Ai, Chegou sorridente no Rio de Janeiro e saiu sorridente que daqui também. lembrança, pai. Memphis, a gente precisa de você, meu irmão. Principalmente porque que falta Todo faz o mundo. Rodrigo Garro, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus. Tamo junto, família. Nós, rapaziada. Valeu. Deixa nos Valeu. comentários aí. Um abraço pro pessoal do Rapidinhos que com certeza tá passando esse vídeo aí. Becker. Tamo junto.